Neste mês das mulheres, o portal Uma Só Voz tem o prazer de apresentar uma série de entrevistas exclusivas, trazendo vozes de mulheres que inspiram, personalidades que transformam o futuro. A nossa convidada de hoje é Hildelene Lobato, Bahia. Em 1997, recém-formada em Ciências Contábeis pela UFPA, acompanhou o irmão a um concurso da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, quase sem pretensão. Passou em 24º lugar. 4 anos de formação depois, embarcou pela primeira vez no navio Lorena, como a única mulher a bordo. Enfrentou o estranhamento da tripulação e os receios da família. Foi construindo carreira numa frota historicamente masculina, viagem após viagem, convés após convés. Hildelene se tornou a primeira mulher comandante da Marinha Mercante Brasileira. Seja muito bem-vinda a este programa em Uma Só Voz. Estou muito feliz, agradecer pelo convite. Me chamo Hildelene Bahia. Que honra participar desse evento, desse convite. Hildelene, a honra é toda nossa, é um grande prazer, principalmente nesse período de março, mês internacional da mulher. É muito bom e muito importante ter uma pessoa como você aqui conosco para poder falar para mulheres, meninas, senhoras, enfim, famílias, né? Homens também, homens que têm mães, que têm esposas, que têm suas irmãs, suas filhas, né? Homens que também têm mulheres nas suas vidas. É muito importante ter alguém como você dividindo a sua história conosco para fortalecer cada vez mais todas nós, fazendo com que a sua voz seja ouvida. Hildelene, conta um pouquinho para a gente, para quem ainda não lhe conhece, Hildelene Bahia por Hildelene Bahia. Hildelene Bahia. É um nome bem diferente. Eu sou nortista, sou de Belém do Pará. Moro hoje, já faz 25 anos no Rio de Janeiro, mas, assim, é uma vida muito de luta. Eu nasci numa geração que eu posso dizer que, assim, você tinha que, de alguma forma, para melhorar financeiramente, você tinha que fazer 2 opções: ou trabalhava antecipadamente, ou investia na educação, via a educação como uma plataforma para que você crescesse profissionalmente e conseguisse juntar algum recurso para ajudar a sua família, ou o terceiro item, que eu não havia falado, era casar. Casar, tinha muitas jovens que casavam bem cedo, com 16, 17 anos, eu vi amigas minha casando, mas eu optei pela educação. Eu via a necessidade que a minha família tinha de ajuda, e a forma que eu vi de ajudar a minha mãe foi justamente estudar. Minha vida toda foi escola pública. Naquela época não tinha ensino médio, ensino fundamental, tinha primeiro, segundo ano, ensino, tinha primeiro grau, segundo grau. Eu fiz em escola pública e depois entrei numa faculdade, também fiz um curso, passei numa pós-graduação, uma graduação em escola pública também. Então, assim, a educação, eu posso dizer, nesse dia, nesse mês de março, é a transformação para a vida de uma mulher. Se às vezes a gente fica naquela dúvida assim, o que eu vou fazer? Entendeu? Então, hoje a gente tem, uma das opções é justamente se dedicar em alguma área de trabalho, seja um curso técnico, um curso de nível superior, colocar a cara e começar a estudar e ver que, assim, é uma entrega, entendeu? Como eu saí muito cedo da minha cidade, de Belém do Pará, eu confesso que foi muito difícil. Uma das maiores dificuldades que eu tive foi quebrar essa barreira, né? Porque o nortista, ele é muito ligado à sua cidade. E, de repente, com 22 anos, eu me vi morando numa cidade como o Rio de Janeiro, sem parentes, sozinha. Mas, assim, foi uma quebra de paradigma no momento que
eu fiz a faculdade, comecei a trabalhar, fiz estágio em 2 áreas, pra você ter uma ideia, porque eu precisava ajudar minha mãe. A educação era a minha prioridade, né, crescer na vida através da educação. Eu passei no curso da UFPA com 17 anos e a partir daí comecei a trabalhar. Eu estagiava de manhã no escritório de contabilidade, à tarde, eu ia para a Caixa Econômica, mas não trabalhava em agência, eu trabalhava, no órgão lá na Caixa, que era a Superintendência de Negócios na época, então eu trabalhava na área administrativa e à noite eu cursava faculdade. É engraçado que a minha mãe, ela quase não me via, ela disse: "Minha filha, daqui a pouco você vai levar uma rede para ficar nessa escola, porque eu não te consigo te ver e você é o tempo todo, é estágio, faculdade", mas assim, eh, eu vi assim a que era momentâneo aquela situação, que em breve eu ia colher frutos, mas eu teria que me dedicar para chegar mais à frente. Então assim, e depois, né, com a mudança, tem uma história bem interessante. Quando eu estava fazendo o curso da UFPA, eu tinha alguns trabalhos na igreja na época, que eu era tesoureira, era professora de escola dominical, eu era coordenadora de adolescentes na época, e aí eu me dedicava muito ao meu trabalho à igreja. E teve um dia que eu fui para quando eu passei no curso da UFPA, antes de iniciar o estágio, poucas pessoas sabem dessa história. Eu estava numa parada de ônibus, e aí encontrei uma pessoa que, assim, nunca tinha ouvido na minha vida. Ela disse assim mesmo: "Olha, eu não lhe conheço", estava contando as moedinhas, porque, assim, quando eu passei no curso lá em Belém, quando você passa na faculdade, é interessante, o teu nome, até hoje, o listão sai na rádio local, e aí os homens, ele raspam a cabeça, as mulheres fazem aquela festa, jogam ovos, tintura no corpo. E quando saiu o listão da UFPA, que eu como eu estudei a vida toda em escola pública, eu não acreditava que era meu nome, porque meu nome é diferente, e a pessoa falava muito rápido. E aí eu fui aprovada, e nesse momento que eu fui fazer a minha inscrição para a faculdade, com 17 anos, eu encontrei essa pessoa na parada de um ônibus. Ela disse assim mesmo para mim: "Olha, eu não te conheço, você mas você vai ter uma vida muito próspera, você vai conhecer o mundo e vai chegar ao mais alto da tua carreira". E aí eu estava passando em UFPA, eu disse, na minha concepção é: "Deus, eu eu creio que eu passei agora na UFPA, eu vou participar dos encontros e vou realizar meu sonho", que meu sonho era ser bancária. Tanto que depois eu estagiei na Caixa, né, eh, e assim, guardei aquela mensagem, mas assim, o meu mais alto da carreira era, eu ia passar no concurso da Caixa, eu ia ser contratada, porque existia a possibilidade de ser contratada, quando depois eu entrei na Caixa para estágio, existia essa possibilidade, eu poderia conseguir um cargo mais alto dentro da instituição. E depois a minha vida houve essa mudança total, né, quando eu já estava no último ano da faculdade, estagiando, eu passei no o processo seletivo da EFON. Existia 2 escolas de formação de marinha mercante no Brasil. E próximo da minha formatura da UFPA, que eu já estava na fase final, que eu já recebi proposta inclusive da Caixa Econômica para ficar lá como contratada, e aí veio essa minha surpresa. Eh, aquela mensagem que eu recebi no passado, o meu irmão recebeu um folder, no momento que ele ia numa parada de ônibus, ele disse assim mesmo, chegou com esse folder, disse: "Olha, mano, chegou, eu recebi isso aqui, vamos fazer o concurso para Maria Mercante". O quê? Eu preparando para outras áreas, para realizar meu sonho de bancária, e aí veio essa mudança aí, que foi o ingresso aí na Maria Mercante. Olha que interessante, você sonhou, você conseguiu alcançar, porque você passou na faculdade, estava se preparando, ia assumir um posto que você tinha interesse dentro, né, da contabilidade, tentando ser, bancária,
mas às vezes os sonhos de Deus realmente não são os mesmos que os nossos, eles sempre são muito maiores e muito melhores. Você sabe que tem gente que às vezes fala para mim, eu estou conversando, eu estou batendo um papo, e as pessoas falam assim, mas Sabrina, você pensa muito grande, isso é muito inalcançável, isso é muito inatingível, não existe isso. E eu falo assim, mas o meu Deus é o Deus do impossível. Então, como é que eu vou sonhar pequeno? Eu não posso sonhar de acordo com as minhas limitações. Eu tenho que sonhar conforme ele, que é grande Sim. demais, né? Então, olha que incrível, você acabou entrando num propósito onde você teve uma profecia de uma pessoa que falou: olha, você vai além fronteiras, você vai rodar o mundo, e você conseguiu isso através da Marinha Mercante, mas você nunca tinha imaginado. E o que eu acho mais interessante é que teve aquela pessoa que trouxe essa outra oportunidade, esse outro olhar, essa outra perspectiva de vida, que falou assim: poxa, vamos tentar? E vamos, você aceitou o desafio, bom, vamos ver, vamos sim, e que foi o seu irmão. Conta pra gente, porque você é uma pioneira, né? O que que você imaginou, o que que você esperava de uma carreira na Marinha Mercante desde esse início, quando você tem o seu irmão te incentivando, porque ele também prestou esse mesmo concurso. O que que você imaginava? Você imaginava que dentro daquela área, daquele lugar que era dominado, boa parte, por homens, pelo reduto masculino, você fosse alcançar postos e fosse realmente ter uma carreira sendo a primeira mulher e a primeira mulher, e a primeira mulher imediata, a primeira mulher a liderar e ser capitão de um navio, a primeira mulher a chegar num mundo árabe pilotando um navio, a primeira mulher, enfim, chegando a ser capitã de longo curso no mais alto posto da Marinha Mercante do Brasil. Você imaginava que Deus ia te levar tão longe, que você ia alcançar tão alto? O que que passou pela sua cabeça, pela Hildelene, de quando seu irmão falou: vamos tentar? O que que você imaginava? O que que você pretendia? Eu te confesso que, assim, a gente tem um pouco a cabeça um pouco limitada, né. Então, assim, no momento que eu recebi aquela mensagem, eu, assim, não imaginava que eu fosse chegar tão alto, eu te confesso, porque na minha concepção foi, quando meu irmão chegou com aquele folder, eu fiz o concurso simplesmente para ajudá-lo a realizar o sonho dele, porque o sonho do meu irmão, ele achou que ia entrar na Marinha Mercante, ele ia se tornar militar, ia ter uma vida militar, e lá na Marinha Mercante não, você é militar só durante o período de escola, que tem 2 escolas de formação no Brasil, tem uma em Belém do Pará, e a outra no Rio de Janeiro. E Deus já estava trabalhando e, assim, me dando, já alguns insights e eu não consegui enxergar, né. Primeiro, ingressei quando eu lá no processo seletivo, quando eu fiz em Belém a prova, o meu irmão fez a minha inscrição. Porque quando ele disse: "Ah, vamos fazer o processo seletivo pra Marinha Mercante", eu disse: "Não, mas eu era concurseira, né, também. Eu disse: "Não, eu tô focada no TRT". Ele disse: "Não, mas". Aí eu comecei a estudar para o TRT, aí um mês antes disse: "Olha, a prova é daqui a um mês, você está estudando?". Aí eu tocou o desespero, né, que eu fui pegar o caderno, mas assim, eu tinha experiência de concurso, que eu estudava muito, e para minha surpresa, no dia da prova, assim, eu cheguei muito triste em casa, e Deus trabalhando, né. Era uma prova de cálculo, era bem pesada, era muito cansativo, né, e eu cheguei em casa, assim, arrasada, disse: "Eu me dei mal nessa prova", porque eu era da área era de humanas, e essa prova era exatas, né. E meu irmão disse: "Não, eu passei, eu fiz uma ótima prova". Eu fiquei muito feliz por ele, eu te confesso, né. Aí passou, aí veio o resultado, eu passei, ele ficou. E assim, eu fiquei triste por ele na época, mas Deus estava trabalhando, né. Aí veio a segunda fase. Aí, acho que era inglês, português, química, passo na segunda fase. E achando que eu não ia conseguir. E vou para a terceira fase, que era justamente os testes físicos. Assim, eu te confesso, eu não sabia nadar, eu tive que aprender a nadar em 15 dias. Eu procurei meu professor de escola pública lá, que ele tinha uma escolinha de natação, eu disse: "Professor,
eu passei nessa prova aqui, mas eu confesso para o senhor, eu tenho um tempo de natação e eu não sei nadar. Ele reclamou, disse assim: meu irmão, mas tu vai passar, tu vai passar. E eu era todo dia, saía do trabalho, ia para a aulinha de natação. Consegui passar na prova de natação. E da corrida, que eu era sedentária mesmo. Eu fui tão bem que eu fiquei na equipe de atletismo da escola. Tirei primeiro lugar das meninas e fiz parte da equipe de atletismo. E deu dando, dizendo: olha, confia em mim. E aí veio a minha primeira dificuldade quando eu entrei na escola. Foi justamente, eu estava no meu último ano da faculdade, faltava um TCC, faltava a minha monografia para entregar e uma disciplina para concluir meu curso. E eu conversei com o tenente não, a escola é de regime de semi-internato, né, normalmente você entra na sexta-feira, no domingo, sai na sexta-feira. E você lá tem que cumprir as obrigações militares, você tem estudos obrigatórios, você tem que tirar uma nota mínima, na época que era 7, e tirava serviço. E aí eu conversando com o tenente, eu disse: tenente, eu fiz essa faculdade, foi tão difícil para mim na UFPA quando eu entrei, então assim, o senhor não pode me liberar pelo menos uma vez por semana só para eu cumprir essa disciplina que está faltando, esse TCC para eu concluir, porque foram, acho que 5 ou 7 anos da minha vida que estava naquela faculdade, naquela graduação. Ele disse: não, olha, você vai ter que optar, ou você, se você insistir, você vai ter que ser desligada da escola. Mas eu coloquei pé firme, que eu não poderia também largar aquele sonho que eu tinha quando eu fiz a UFPA. E aí ele ficou pensando, e Deus já resolvendo todos os problemas. E aí eu comecei aí que eu comecei a ver o quanto Deus estava trabalhando na minha vida. E ele disse: olha, eu vou te liberar. Você vai sair um dia por semana só para a faculdade. E é somente um dia. E dá teu jeito na tua monografia. E, para minha surpresa, fui na faculdade, aí resolvi fazer o meu TCC, eu acho que foi sobre auditoria. E o meu professor era o cunhado dele era comandante da empresa que eu trabalho atualmente. E ele disse assim mesmo, eu disse para ele: professor, eu faço EFON, eu entrei na primeira turma. Ele disse: eu sei, esse curso meu cunhado é comandante nessa empresa. Não te preocupa, não. Se quiser, eu levo todo o teu material, mas você não vai se prejudicar. Eu quero ver você formada nessa escola, que era na EFON. E olha, assim, eu te confesso, eu só não tirei 10 na minha monografia, porque eu não tive 100% de frequência, porque só poderia uma vez por semana. Mas eu consegui concluir meu curso. Quando eu passei no segundo ano da escola, eu me formei em ciências contábeis pela UFPA. Então, assim, Deus, ele, desde aquele momento que eu recebi aquela mensagem, todo o tempo ele trabalhando na minha vida. E aí eu começo a minha vida, aí período de escola, sempre me dando força, porque eu vim de uma vida acadêmica, então você ir lá na escola você era militar, então foi muito difícil, mas sempre ele me dando força, de alguma forma, me ajudando para não desistir. E aí, quando eu embarquei, né, fiz meu primeiro embarque, foram selecionadas, né, os navios que a gente embarcava, foram em grupo de 3, eu acho, 3 ou 4 mulheres por navio. E eu te confesso, quando eu pisei a bordo, eu disse: é isso que eu quero trabalhar nesse navio. Então, a gente vê quanto Deus é perfeito. Ele me colocou numa atividade até então desconhecida, porque eu achava que eu não conhecia o que era marinha mercante, eu não sabia a diferença entre marinha mercante e marinha do Brasil. E, ao mesmo tempo, eu me apaixonei por aquilo. Eu digo que a minha vida, eu tenho muito a agradecer, que se as pessoas perguntam, passava muito tempo embarcada, passava cerca de 8 meses embarcada, para 1 mês em casa, né. E se perguntasse mesmo: "Você faria tudo de novo?", eu faria, tá. E porque, assim, foi um amor na chegada, assim, quando eu vi aquela coisa, assim,
Mas a gente tem sempre aquele coisa assim, eu disse: "Meu Deus, eu nunca vou ser comandante de um navio", eu falava isso, eu só dizia assim mesmo: "Eu vou ganhar um bom dinheiro, um pé de meia e vou abrir meu escritório de contabilidade", mas passar pela minha cabeça que um dia eu chegaria ao posto de comando de um navio, não chega não, porque todas as meninas da minha turma, todas falavam: "Ah, eu quero ser comandante", e eu sempre naquela na retaguarda, eu disse: "Não, eu vou juntar meu pé de meia e vou montar meu escritório". Assim, aí como dizem, eu bebi daquela água lá do pique daquele navio, nunca mais voltei. Eu tenho amigos, né, de faculdade que eu converso hoje, estão muito bem, mas ele disse assim mesmo: "Você fez a melhor opção", ele falando para mim. Eles têm aquele amor de ver o quanto, eu me encontrei na atividade que eu quando eu escolhi. Foi uma escolha, e Deus preparou essa escolha tão perfeita, que foi entrar na Marinha Mercante. Edelene, eu queria, inclusive, que você fizesse uma parte, de repente, esclarecesse para algumas pessoas que talvez não conheçam tão bem essa diferença entre Marinha do Brasil e Marinha Mercante do Brasil. Agora, o que eu quero muito é saber como é que essa menina que sofreu um acidente na água, numa canoa aos 11 anos de idade, que poderia ter horror de água, de mar, de rio, foi ser a primeira mulher a concluir o curso da CCB na Marinha Mercante, a se formar e concluir o curso de Altos Estudos e Estratégia, CAEP. Como você chegou tão longe, inclusive como foi para você e para aquelas pessoas que estavam ali lhe acompanhando, claro, né? Inclusive, ser responsável pelo comando, ser capitão de um navio, ser comandante de um navio, de uma embarcação, responsável por tantas vidas e bens de outras pessoas, nesse trajeto que foi de Brasil até Emirados Árabes, até Singapura, ou seja, deu a volta ao mundo. Como é que essa menina, que nem sabia nadar, foi salva pela tia, acabou fazendo a vida como rainha do mar, Foi enfrentando piratas na África? Como é que é isso? Conta pra gente. Gente, é incrível, né. Você falando agora, né, eu lembrei quando meu tio, ele tinha uma casa, assim, bem no interior, e a gente sempre atravessava os igarapés com canoa, porque tinha não era uma extensão não muito pequena, e eu lembro dessa canoa, quando nós atravessávamos, ela virou, e a minha tia me puxou pelo cabelo. E a partir daí eu fiquei com eu respeito muito essa questão, eu por mais que eu saiba nadar hoje, mas eu não entro de imediato, eu fico observando muito os locais que eu vou para depois eu entrar, eu gosto muito de cachoeira. E depois, assim, acho que foi superação, tá, porque quando eu fiz a escola, quando eu passei da primeira fase para a última fase, que era justamente o teste físico, eu eu não sei de onde eu achei uma força tão grande para conseguir terminar a prova de natação, tá, porque não é fácil, assim, porque eu estava começando a aprender a nadar, o professor me ajudou muito, e a gente conseguiu. Assim, no momento que eu ingressei na Marinha Mercante, a gente começa com piloto, depois imediato, mas como eu falei anteriormente, eu nunca imaginava chegar a comandante. Eh Quando eu recebi aquela mensagem lá atrás, quando disse assim: "Você vai chegar ao mais alto da tua carreira", eu viajei para Argentina, Chile, Uruguai, levei navio para Singapura, recebi navio novo também, e quando surgiu a oportunidade eu fui sempre quebrando barreira. Quando surgiu o primeiro convite, foi para me tornar imediato, o comandante que eu trabalhei, eu fiquei 7 anos na mesma embarcação, que era um navio tanque, né, um navio petroleiro, cerca de 185 metros, a gente carregava umas 50.000 toneladas. A cada momento que ele chegava no porto, que a gente estava atracando, né, que a gente ficava naquela manobra de atracação, você ficava assim, via a grandiosidade daquela embarcação, e você se sentir tão pequenininha, e você vê que é incrível.
E quando surgiu o convite para comandante, foi bem interessante. A gente tem, antes de se tornar comandante, a gente tem que fazer um curso. Eu fiz um curso no Rio de Janeiro, de 3 meses e meio, e depois, terminou esse curso, não necessariamente eu deveria ser comandante, depende muito, porque assim, comandante é uma função, depende muito dessa necessidade da empresa. Então, me fizeram uma viagem para os Emirados Árabes. Eu fui buscar um navio que estava lá no Bahrein, fazendo uma docagem, uma manutenção. E assim, eu digo que lá foi o divisor de águas para mim, como profissional, porque fui para um país totalmente. É um país em que há aquela questão desse ambiente masculino, é uma exclusividade lá. E você via essa dificuldade de aceitação dele pelo fato de você ser mulher, ser uma imediata de um navio. E fui para uma embarcação totalmente diferente que eu estava trabalhando nesses 7 anos. E quando eu voltei, realmente foi aquela preparação para eu vir a comandante. E quando surgiu o convite para comandante, assim, era um momento que eu estava muito naquela dúvida, eu vou parar, eu vou para uma outro tipo de atividade, eu pensei até ir para uma atividade de offshore, e fiquei pensando muito, porque como eu ficava muito tempo embarcada, eu não conseguia conciliar a minha agenda como família, como esposa, e mas assim, eu sempre coloquei Deus muito na minha frente, né. E no momento que eu voltei para o Brasil, dessa docagem, que eu estava super cansada, já fiquei acho que quase os 6 meses, me disseram, como essa pessoa que me ajudou muito, ele disse, eu desliguei meu telefone, comecei a fazer um curso para ir para a área de offshore, e não queria falar com ninguém, porque eu queria descansar. E a essa pessoa que me incentivou, que justamente ela disse assim mesmo, ela não conseguia me achar para dizer que eu já tinha sido promovida a comandante. E no momento que eu encontrei com ela, ela disse: "Olha, eu estou te procurando há semanas e você já foi promovida a comandante". Aí para mim foi um choque, né, eu disse: "Eu comandante?". Ele disse: "É". Mas a ficha não caiu, né, porque você fica assim: "Nossa, como eu comandante, né". Eu esperava todo mundo ser comandante, menos eu. E ele disse: "Não, você foi nomeada e agora já tem que, vai ter uma reunião com a empresa para apresentar a tua tripulação, a embarcação que você vai trabalhar". E confesso a você, as pernas tremeram no momento que eu recebi essa informação, mas eu fui lá. E assim, eu confesso a você, foi o melhor período da minha vida, trabalhar naquela embarcação. Eu tinha uma tripulação unida, a gente tinha um ambiente muito bom. Parecia assim, o tempo parecia que passava tão rápido, que você esquecia que você estava há muito tempo embarcado, entendeu? E o mais interessante foi, a minha primeira viagem como comandante foi Rio-Manaus. Eu estava com 3 jornalistas a bordo, eu tinha que fazer um diário de bordo todos os dias nessa viagem Rio-Manaus, e para um comandante recém-promovido é uma viagem muito difícil, que requer toda uma preparação, entendeu? Porque tem uma área lá que se você erra algum erro de manobra, você pode encalhar essa embarcação. Eu ficava: "Deus, vai na minha frente, não vai dar nenhum problema do navio, a gente vai conseguir chegar, entregar essa carga". Correu tudo bem. Então assim, eh, depois desse episódio aí, dessa primeira viagem, a gente passou 4 anos nessa embarcação, depois eu recebi navio novo do estaleiro, saí do navio bem velho, depois peguei um navio zero, né, saindo do estaleiro, eu digo que saí sempre eu uso essa frase, saí de um Fusca para uma Ferrari, e depois recebi alguns prêmios. E nisso eu fui para um evento em Brasília, eu lembro benzinho, eu estava recém-promovida de comandante, e aí eu fui para um evento em Brasília. Eu lembrei daquela promessa que eu recebi lá em 2000, acho que foi, eu entrei na escola em 2000 e foi bem 90, acho que 99 que eu recebi essa mensagem.
E aí eu recebi eu lembrei dessa mensagem quando eu estava lá em Brasília, num evento, para participar de uma cerimônia. Mas eu disse, ainda não é a confirmação da promessa que eu recebi. E passando alguns anos depois desse feito, eu fui ao Panamá, recebi um prêmio da UEA, e quando eu falei, quando eles foram me entregar o prêmio e falaram da minha história, parecia que eu estava no Brasil, foi uma festa enorme, entendeu? Pelo feito de ter sido a primeira mulher comandante, aí eu lembrei do que Deus tinha me falado, que eu tinha chegado mais alto. E era só momento de agradecer, entendeu? Mas foi muito legal mesmo. E assim, dizer que de outra forma, se Deus não tivesse na frente, eu não sei se que assim, eu vivenciei diversos momentos, entendeu? O distanciamento da família, você não tinha WhatsApp, você não tinha internet, entendeu? Você tinha poucas mulheres a bordo. A minha turma foi a primeira turma de oficiais, então era uma mulher em cada navio, assim. E eu ficava numa embarcação que quase não ia para Belém, ficava muito fora do estado do Pará, então assim. E para quem sempre nunca saiu de Belém, eu lembro que eu tinha saído de Belém de ônibus para os Jogos do Ceaba no Rio de Janeiro, eu fui de ônibus. E você fazer diversas viagens, realmente conhecer o mundo através da Marinha Mercante, entendeu? Helene, isso é interessante, né? Porque nesse primeiro período, acredito, pelo menos boa parte até, você, além de ter esse desafio de ficar embarcada, ou seja, você já tem pouco contato, e a gente tem que lembrar que quando isso se iniciou e durante um bom tempo, a internet não era como hoje, celular não era como agora, então existia uma dificuldade ainda maior do que hoje talvez exista em relação até essa comunicação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, quanto a esse lidar com a família, mas eu preciso lembrar, você realmente recebeu muitos prêmios, né? Sobre equidade de gênero, foi embaixadora da Boa Vontade aqui no Brasil, homenageada também como o nome da turma da EFON em 2019, você foi madrinha de veleiro Alegrete em 2015, condecorada pela Ordem Mérito Naval, amigo da Marinha, medalha Tiradentes, título cidadã Estado do Rio de Janeiro, e você tem um livro, coautora do livro Renasci, né? Renasci de Mim, em 2025, está fresquinho esse livro. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses desafios. Primeiro, de chegar em frotas onde você realmente, às vezes, é a única mulher ali do navio, principalmente quando você sai, começa como imediata, né, no Lorena, trabalhando no setor petroleiro, quando você vai para um Barão de Mauá, quando você, então, começa no... aí sim, é quando você fala, por exemplo, dessa diferença do Fusca e Ferrari, do Carangola e vai parar no Rômulo Almeida, como que é o gigante do aço, né? Como para você como mulher, enfrentar, sair do navio da imediata, como já foi chamado, né? Sair de embarcações que foram muito diferentes, com rotas diferentes, com objetivos diferentes, e geralmente passando por esse desafio de ser, às vezes, a única mulher na embarcação, e principalmente uma mulher num momento de liderança de embarcação, como é lidar com esse ambiente, como foi para você ser essa primeira turma, né, de mulheres formadas, e como foi para sua família, como foi você com a sua família, esse período de afastamento, às vezes não ter essa acessibilidade na comunicação, esse contato, como você, às vezes, poderia, né, sentir essa saudade. A gente se enfia no trabalho e tenta passar, né, um pouco dessa distração com o trabalho, mas a saudade, ela fica, ela permanece, como era também para os seus pais. Explica um pouquinho, porque hoje você mãe, você esposa, como você falou, como é conciliar isso tudo, aquela mulher multitarefas, aquela mulher de muitas jornadas, e que a gente sabe que é a realidade de grande parte, praticamente todas as mulheres, né, que têm família aqui no Brasil e no exterior. Era muito difícil, né? Eu digo assim, eu vivi diversos momentos na Marinha Mercante. Fui de imediato,
o de primeira turma, né, em que o tempo todo a gente vivia brigando para a isenção dessas mulheres nesse universo exclusivamente masculino, tá, então havia uma rejeição no momento que a gente entrou na escola, até de aceitação dessas mulheres lá, porque a gente realmente estava entrando num ambiente que era exclusivamente deles, entendeu. E depois, o momento da escola, né, que você tem que, não desistir, é o momento de você se adaptar a uma rotina muitas das vezes pesada, porque você tinha que estudar, você tinha que cumprir as obrigações militares, e depois você tinha a fase justamente dos embarques. Na minha época eu embarcava no primeiro, no segundo e no terceiro ano, que é justamente para você concluir essa questão da parte prática do curso de formação. E depois você tem essa ingresso já nos navios, já como na figura de oficial, mas não mais como estagiário, que o estagiário você o tempo todo há aquela proteção, né, por parte do comandante da tripulação e também do aprendizado. Eu sempre digo para os meus alunos, quando embarcavam comigo, eu disse: "Olha, o momento de vocês errarem é agora, enquanto vocês são estagiários, porque vocês têm pessoas que são responsáveis por tudo aqui a bordo, então vocês podem errar, vocês podem perguntar, mas no momento que vocês se tornam oficiais, vai mudar completamente essa configuração. Então, eu saio daquela figura de estagiário, em que eu não tenho nenhum tipo, de certa forma, assim, em termos de responsabilidade, para ir para uma nova condição, já como oficial. Só que não era um oficial que o pessoal estava acostumado a conviver no dia a dia, eram oficiais mulheres, entendeu. Então havia aquela dificuldade, muitas das vezes até de aceitação. Eu vi algumas pessoas disseram assim mesmo: "Olha, isso aqui não é para vocês, o que que vocês estão fazendo aqui? Procurem outra coisa para fazer", entendeu. Então você tinha que se manter o tempo motivado, você tinha que mostrar para o comandante, para a tripulação, que você era competente, que você estava lá por questão de meritocracia, pelo seu conhecimento técnico, e conquistar aquelas pessoas, tá, que esse delas aceitarem a você, dizer: "Olha, eh ela faz parte realmente da tripulação", e eu consegui quebrar isso através do meu trabalho. Eu fiquei 7 anos na minha embarcação, porque, assim, de certa forma aquela embarcação, eu construí uma família lá. E pra sair de lá, realmente, eu só saí quando eu recebi o convite como comandante. E foi difícil para mim, porque o meu universo era daquele navio, que eu consegui quebrar todo aqueles paradigmas e eles me aceitarem e verem que eu estava lá realmente porque eu era boa, porque eu era uma pessoa tinha a estava lá por meritocracia. E aí vem a outra condição, que é justamente a de comandante. Então eu digo sempre que a figura do comandante ele é muito solitária, então, assim, a minha maior dificuldade foi quando eu me tornei comandante, eu tinha 2. A minha dificuldade foi essa carga de responsabilidade que você passa a ter vidas sobre a tua responsabilidade, você passa a ter, essa preocupação de proteção com o meio ambiente, porque você está carregando uma carga que, se tiver um derrapamento, vai ser e a propriedade, né, aquela embarcação está sobre a tua responsabilidade, você está representando a empresa naquele transporte então você tem que transportar com segurança, você tem que ter essa preocupação de garantir a motivação daquela tripulação e, ao mesmo tempo, você tem que dar lucro para a companhia, porque você trabalha em cima de números, entendeu. Você tem o tempo para chegar, você tem a quantidade de combustível para consumir, você não pode parar, que senão você dá prejuízo para a empresa. Então, assim, essa foi a dificuldade. E, além do mais, eu digo que a figura do comandante é muito solitária, porque ele passa a ser tomador de decisão. As pessoas todas veem ao comandante esperando uma resposta para determinada situação. Quando era imediato, não.
eu repassava para o comandante respondia dentro de qualquer área, ele respondia. E a partir do momento que eu assumo como comandante, eu era uma tomadora de decisão, além de manter uma tripulação motivada. Então, assim, foi muito difícil no início, né, porque, assim, eu fui para o navio em relação ao Rômulo e o Carangola. O Carangola era o navio mais antigo, então, assim, ele tinha uma tripulação fechada, mas eu não conhecia grande parte da tripulação, tá entendendo? Então eu tive que mostrar para a tripulação que eu estava lá por competência, mas ao mesmo tempo eu não queria estressá-los, porque pelo fato de ter sido a primeira comandante, era comum a gente ter visita a bordo devido a esse momento histórico que a gente estava vivendo. E eu queria deixar essa leveza para eles, para que não estressasse, porque a gente está no ambiente de trabalho. Imagine, você interrompe para receber, para ter que fazer fotografia, muitas das vezes, ter que fazer algum evento pelo fato de eu estar lá. Então, eu não queria estressá-lo e, ao mesmo tempo, a gente tinha que dar resultado na empresa, porque independente do fato histórico, eu tinha que dar resultado. E a gente conseguiu. E o Rômulo já não. O Rômulo a gente já participou desde o nascimento daquela embarcação. E a tripulação eu fui escolhendo a dedo. Era diferente. Eu coloquei as pessoas que eu construí aquele quadro de pessoas para trabalhar naquela embarcação, foi a minha escolha. Então, já sabia cada um que eu queria que ia trabalhar comigo. E foi muito feliz também, era embarcação mais novo, mas embarcação novo também dá trabalho, tá? Mas foi muito feliz nos dois navios. E a minha família, a minha mãe e meu pai, até hoje, assim, eles não eles conhecem pouco de Maria Mercante, né? Eles tiveram pouco estudo, então eu falo para minha mãe. A minha mãe sempre falou: minha filha, o que você está fazendo aí? Vem para casa, você não vai morrer de fome, não. O que você está fazendo aí? Não precisa disso. Então, para ela, ela não vê a grandiosidade que foi. Ela sempre me vê como a Ildelene. Ela nunca me viu assim, meu pai, como uma comandante. Meu pai hoje já guarda algumas coisas, mas a minha mãe, assim, ela sempre me vê como os filhos iguaizinho, não tem diferenciação, sabe? Assim, para ela não caiu a ficha de quem eu consegui ser como comandante, entendeu? E eu fico muito feliz com isso, sabe? Que eu consigo. Eu digo que quando eu sou comandante, eu viro um personagem, entendeu? Mas para minha mãe, eu nunca deixei de ser Delene, entendeu? Aquela filha que ela pensa em proteger, que ela Eu ainda sou vê filha como do uma criança, meio, né? né? Eu sou filha do meio, então, assim, a atenção sempre foi para o primeiro e para o último. Então, eu sempre fui mais. De certa forma, eu sou um pouco diferente deles. Eu sempre procurei voar, assim, de ter a minha independência financeira, de viajar, mas, assim, pensar na minha cabeça ser comandante, na época, não. Idalene, você também fez um trabalho bacana, publicou como trabalho de conclusão de curso da Escola Superior de Guerra, o papel da mulher, né, a mulher como oficial na Marinha Mercante. E nesse estudo você falou bastante sobre o trabalho da mulher, sobre as transformações no mercado do trabalho feminino, você fala sobre gravidez, você fala sobre a inserção da mulher como oficial da Marinha. Eu queria que você trouxesse para a gente esses desafios, porque você casou, inclusive, né, com um oficial também. Será que a gente conseguiria vislumbrar você casando com uma pessoa que não soubesse como é estar embarcada? Eu não sei, mas talvez fosse a única solução. Mas você casou, você constituiu família, hoje você está com uma filhinha que é uma criança que está crescendo, graças a Deus, muito bem. Então, você fala bastante também sobre isso, você fala sobre os desafios em relação a esse trabalho, o papel da mulher e a presença feminina também num meio dominado, né, pelo gênero masculino. Então, como é que você se inspirou e que hoje você, inclusive, se torna uma liderança, por exemplo, em ações sociais e até mesmo dentro de grupos como Mulheres Aquaviárias? Como você se vê como uma pessoa que traz esses elementos da sua vida
né, como a sua história, para ajudar outras mulheres e fortalecer outras mulheres também, não só através, por exemplo, como você fez na publicação do seu artigo, como agora com o livro, como com o grupo das mulheres que passam por isso e como ajudá-las e como também ajudá-las a trilhar esse caminho e continuar fortalecendo e inspirando pessoas. Depois que a gente fez abriu essas portas para essas mulheres no mercado de trabalho, de certa forma eu me senti um pouco incomodada, né? Eu fiquei pensando assim, a gente fala muito em legado, muito em sororidade, e eu ficava pensando assim, mas será que eu estou realmente ajudando essas mulheres de alguma forma? Porque não é somente abrir o mercado, entendeu? E aquilo me incomodava, eu via as dificuldades que eu trabalhei na minha empresa, eu trabalhei um período com as estagiárias, com as praticantes, futuros oficiais. Então eu sempre fui aquela mãezona delas, de alguma forma, tentando ajudar. E um dos primeiros itens que eu me preocupava nesse que a gente chama de ambientação, de preparação dessas jovens para ingressar a bordo, era justamente a gente incluir nessas palestras, justamente, são conhecer o que a empresa tem à disposição delas, no caso, para ajudá-las no momento que forem a bordo. E aí a gente incluía palestra de ouvidoria, palestra no que diz respeito à questão do SMS, mas eu achava que, assim, era muito pouco de contribuir. E, e eu via que o tempo todo a minha rede de apoio, ela crescia muito, eu tenho um network muito grande, mas eu ficava assim, eu tendo esse network enorme aí, o que fazer para ajudar essas mulheres? Por que eu não compartilho, eh, vagas de emprego? Por mais que eu esteja há 25 anos na companhia, mas tem muitas pessoas que hoje delas que ainda têm essa dificuldade de conseguir vaga para estágio. Então, assim, veio aquele estalo assim: "Vamos criar um grupo de WhatsApp". Tinham 3 pessoas, estava eu, a Cris e a Glaucia, que são 2, as 2 são eletricistas. E elas gostaram da ideia, eu disse: "Vamos criar um grupo de WhatsApp". E todas as propostas que eu for recebendo, os artigos que fala sobre as experiências, porque, assim, algum momento, alguma delas vai ter dúvidas. Pô, eu levei 3 anos de escola, mais 1 ano embarcada, e assim, eu confesso que no primeiro dia que eu pisei a bordo, ainda tinha dúvidas das simples. O que levar na minha mala para embarque, tá entendendo? Ou como eu faço para conseguir estágio nessa empresa, entendeu? Então, assim, a gente criou esse grupo de mulheres aquaviárias, justamente, que começou com 3 mulheres, hoje já está com quase 1.000, para dar esse suporte. E eu fico muito feliz que cresceu muito, porque a gente pode empoderar essas mulheres, pode ajudá-las de alguma forma. Tem algumas que passaram com alguns problemas de assédio também, e a gente procura os canais de denúncia, tá? A gente tem uma pessoa que é advogada no grupo também. Tem pessoas que vão lá, que dizem: "Ah, eu quero ajudar o grupo". Tem uma mestre, da ela é pedagoga, eu acho, e ela tem ajudado também num evento chamado Mar de Saberes também, que é para incluir algumas palestras no grupo, nesse grupo de WhatsApp, para ajudar essas mulheres, falar sobre as ENHEs, não só a parte técnica, mas falar sobre a questão da saúde mental. Então, assim, eu acho que, assim, é importante, além de fazer essa abertura de mercado, é justamente, eh, criar essa rede de apoio. O meu sonho é que, eu digo sempre que eu já estou na fase, assim, naquela fase de daqui a pouco eu vou me aposentar, mas eu não posso aceitar que continue elas tendo as mesmas dificuldades que eu tive. Então, para melhorar isso, a gente tem que contribuir, cada um de alguma forma, a falar da experiência, a ajudar a construir um currículo, muitas das vezes, a ouvir, muitas das vezes, essa escuta ativa, muitas das vezes, ou então essa pessoa que embarcou tem alguma dúvida técnica. Então, assim, o meu objetivo é esse, é a gente criar essa grande rede de apoio aí, para que elas não tenham assim, todas as dificuldades que eu tive, elas não passem mais, entendeu? E tá dando certo.
e eu fico muito feliz com isso. A gente vê essa inserção delas no mercado de trabalho, a questão da gravidez, que é uma coisa, assim, que muitas das vezes elas ainda sofrem hoje, a gente tem pessoas para ajudá-las, a gente também tem ajudado essas meninas, então, assim, é uma segurando a mão da outra, entendeu? Para justamente, a gente tem aquela frase que juntos somos mais fortes, e realmente, na maré mercante, que ainda continua sendo, apesar de todos os avanços que a gente teve, ainda é um universo muito masculinizado, a gente precisa realmente se dar as mãos e ajudar uma a outra, porque, nós somos muito boas, né, no que fazemos, né, nós somos muito preparadas, mas a gente tem que ser unidas, porque é justamente para crescer. Não adianta eu chegar ao topo da minha carreira e virar as costas para um grupo que está começando agora, não. Eu tenho que realmente ajudá-la, para que ela dê continuidade a esse trabalho aí tão importante e aumentar o número de mulheres na atividade marítima. Incrível, e isso é muito importante, né, você que tem um caminho traçado, vem trilhando, vem enfrentando desafios, vem desbravatando, sendo pioneira em muitos momentos, deixar também, a sua história como um aprendizado para tantas outras que estão agora vindo e ingressando cada vez mais na Marinha Mercante do Brasil. Edelene, a gente sabe, né, como você também cita, e eu queria, reforçar para as pessoas, a Marinha do Brasil como militar é uma coisa, Marinha Mercante do Brasil é outra coisa, mas a gente sabe que existe essa importância, né, da Marinha Mercante, inclusive dentro da nossa história. A gente teve agora, por exemplo, em 21 de fevereiro, a comemoração da tomada de Monte Castelo, 80 anos, né, pelos nossos ex-combatentes da FEB, e o Brasil ingressou na Segunda Guerra Mundial, inclusive por conta dos navios da Marinha Mercante do Brasil que foram torpedeados, foram atacados por alemães naquela época, então foi o que deu o estopim. Como é que você poderia fazer essa diferenciação, estimular pessoas e chamar pessoas para conhecer um pouquinho mais a Marinha Mercante do Brasil e a diferença, né, no caso da Marinha do Brasil? A Marinha Mercante e a Marinha do Brasil, né, a Marinha do Brasil, ela é responsável pela defesa do nosso país, tá? E quem ingressa na Marinha do Brasil através de concurso, ela é de carreira, tá? Ela é de carreira e você depois vai para, eles não chamam o termo de se aposentar, é um termo que eles utilizam, mas ela é de carreira, chega um momento que eles vão para a reserva, remunerada, tá? Então você entra através de concurso, cumpre o teu período das tuas atividades até o momento que você vai para a reserva remunerada. Na Marinha Mercante, não. Você visa o quê? A soberania, o desenvolvimento desse país. A gente transporta riqueza, a gente transporta commodities, seja através de grãos, petróleo, você pode transportar eletrônicos, medicamentos. Então, essas embarcações, elas fazem você transporta essa riqueza e desenvolvimento para o país, enquanto a Marinha do Brasil, ela fica tomando conta de toda a nossa área territorial, tá? O mais importante a Marinha Mercante, você tem de algumas formas de ingresso, seja através do processo seletivo para EFON, jovens de 15 a 22 anos podem fazer o processo seletivo para EFON. Normalmente o edital sai em maio, a prova em agosto, e você só precisa ter o ensino fundamental completo, tá? Então, 17 a 22 anos, tendo o ensino fundamental completo, você ingressa na Marinha Mercante. Aí, a partir daí, você tem 2 escolas de formação no Brasil, Rio de Janeiro,
Sul, Sudeste, Centro-Oeste, você faz o processo para o Rio de Janeiro, que é o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha. Norte e Nordeste, você faz o processo seletivo para Belém, que é o chamado Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar. Então, você ingressa para a EFON. Então, você fica lá 3 anos na escola e depois você vai fazer 1 ano de embarque, que é justamente para fazer a parte prática, que a gente chama de praticagem, que é o estágio supervisionado. E a partir do momento que você termina esse período de escola e mais o embarque, aí a diferença, você vai para a reserva não remunerada, tá? A Marinha Mercante encerra a tua carreira no momento que você conclui o curso. Você vai para a reserva não remunerada, se você quiser entrar na ativa da Marinha do Brasil, você vai ter que fazer um outro concurso. Mas na Marinha Mercante, você recebe um documento lá, que segundo tenente da reserva, e no caso de guerra você é convocado lá, mas aí você vai se especializar em navio-tanque, eu me especializei em navio-tanque, mas você pode ir para gazeiro, você para petroleiro, você pode ir para navio de passageiro, você pode trabalhar em plataforma. Então você vai fazer a tua especialização, você vai verificar os cursos necessários para que você se especialize naquela área de acordo com a embarcação que você vai trabalhar. E você pode entrar na Marinha Mercante também por Azon, tá? O Azon, acho que esse ano vai ter o processo seletivo. Você tem que ter nível superior, vai fazer um processo seletivo, uma prova. A partir daí, passou, você fica 1 ano de escola e 1 ano de estágio de praticagem, que a gente chama. A partir daí, você recebe a carta para embarque como oficial de náutica, tá? Então, você não precisa ficar 4 anos na escola, só fica 1 estudando, o outro embarcado, e a partir daí você pode ser oficial de náutica ou máquina. Não tem limitação de idade para o Azon. Para a EFON tem. E para quem já passou, não tem nível superior, mas quer ingressar, você pode entrar na EFON, na Marinha Mercante, como cozinheiro, como eletricista, como condutor, que pode ser mecânico, você pode entrar como moço de convés. Então, você vê o calendário do Prepom, tá? Você entra no site da Marinha, escreve Prepom, e lá vai dizer as capitanias, as escolas, e que tem esses cursos específicos para que você possa ingressar nesse mundo marítimo, porque você precisa, por exemplo, eu sou eletricista, eu tenho um curso no Senac, mas a tua documentação não me permite que você vá embarcar em navio. Primeiro você tem que fazer esse curso do Prepom, que você tem que ir para a escola, tem que fazer cursos específicos, cursos de combate a incêndio, sobrevivência pessoal. A partir daí, você concluiu o curso, fez o estágio, aí você recebe a tua carteira de marítimo. Você precisa ir para a escola para tirar a tua carta de marítimo para depois embarcar, entendeu? Seja de plataforma, rebocador, mas precisa fazer, então tem que ver o calendário do Prepom, para quem é de outras áreas. Eu sou auxiliar de saúde e quero trabalhar na Marinha Mercante. Entra no calendário do Prepom. Maravilha, é importante chamar as pessoas para conhecerem, olha, esse trabalho de conclusão de curso que você fez para a Escola Superior de Guerra, a mulher como oficial na Marinha Mercante, ele traz muitas informações, inclusive essas curiosidades sobre a carreira em si, então eu já indico também as pessoas, porque tem esse PDF já disponível na internet para todos vocês. Agora, eu acho que é super importante a gente também falar que você, que já está há bastante tempo nessa carreira, porque você entrou bem jovem, você entrou também, como você falou, já ainda estava na universidade, e você hoje é palestrante, você tem esse auxílio fazendo diversos momentos, trazendo conhecimento, trazendo depoimentos para outras pessoas. Então, Eudalene, antes da gente continuar aqui a nossa entrevista, eu queria que você reforçasse para as pessoas os canais de comunicação e convidasse as pessoas a conhecerem um pouquinho mais de Eudalene Bahia como pessoa, como mulher e como profissional. Por exemplo, traga para a gente as suas redes sociais, para que as pessoas possam seguir você e possam lhe acompanhar. É um prazer, até se tiver qualquer dúvida, eu fico à disposição para conversar, eu recebo sempre mensagens com alguma dúvida por ingresso do marítimo, então assim, no meu Instagram está Comandante Eudalene,
Também tem o LinkedIn, Comandante Udelene, e também próprio Facebook também. Podem me mandar mensagem também, tá lá, e o Udelene Bahia, ou Lene Lobato também no Facebook. Mas se puderem priorizar o Instagram e o LinkedIn, eu estou à disposição para conversar, para tirar as dúvidas, Comandante Udelene, e nos dois, tanto o Instagram como o LinkedIn. E é muito importante, tá? Acho que esse universo da Marinha Mercante, ele está muito aquecido, tá? E a gente há essa necessidade muito dessa mão de obra, então, se tiver alguma dúvida aí, eu fico à disposição mesmo, que é uma vida, eu posso dizer para vocês, não é fácil, mas depois que você ingressa, você tira de letra. É muito importante. Quem quiser, a gente está à disposição mesmo. Conta um pouquinho do que você traz ali no livro, que você acha que, as pessoas vão gostar de conhecer, vão gostar de ler. Lembrando que esse é uma coautoria, né, Renasci de Mim. O que que significa para você esse renascer? Conta um pouquinho para a gente o que que você contribui para o livro nesse sentido. É a superação, né, do que é um pouco do que eu vivi, né, no período que eu estava em Belém do Pará, fala sobre, um pouco sobre de como se deu esse ingresso na Maré Mercante, um pouco da minha história de algumas viagens, essa viagem de Bahrein, a gente comenta um pouco de como foi, eh bem diferenciada, né, você está num país exclusivamente um país muçulmano, então falo das dificuldades justamente no momento que eu fui convocada para ir para essa viagem. E também a gente fala um pouquinho também justamente dessa após todo esse eu digo, essa abertura de mercado, a gente depois fala também em contribuir também de como foi que nasceu esse movimento aí do Grupo Mulheres Aquaviárias do Brasil, que hoje é uma associação, mas fala de como surgiu e alguns movimentos que a gente realizou, em 2025. Então é bem interessante, eu peço muito que vocês leiam aí que, vocês vão conhecer um pouquinho da história da Comandante Belém. Maravilha, estou amando que já tem aí notícia, olha, esse livro é de 2025 e já tem notícia de que você está trabalhando em algo mais, trazer aí mais dessa sua porção escritora também, né, além dos artigos científicos que você já produz e que são excelentes, e aí eu reforço aqui para que as pessoas conheçam, estão disponíveis também gratuitamente aqui na internet, e claro, né, esse livro de 2025 já anuncia você que está preparando coisa boa, está vindo coisa boa por aí. Edeline, eu quero agradecer muito a sua presença aqui e quero agradecer também a você pela sua importância, que deixa o seu marco na história do nosso país, na história do Brasil, na história da Marinha Mercante do Brasil, e faz com que nós, mulheres, também sejamos honradas por uma vida como a sua, né, uma pessoa que nos inspira, nos fortalece e que através do seu testemunho, com certeza, abre caminhos, através da sua trajetória, abre caminhos, destrói barreiras, constrói pontes e que certamente é uma mulher que devemos, portanto, parabenizar e agradecer por termos aqui falando conosco nesse março, mês internacional da mulher. Muitíssimo obrigada. Eu que só tenho a agradecer. Muito obrigada pelo convite, sem dúvida é uma honra, né, falar nesse mês tão importante, né. Eu digo que o Dia da Mulher é todo dia, né, mas a gente realmente tem muito a comemorar, apesar que algumas áreas a gente tem que avançar, mas sem dúvida, eu fico muito feliz de estar falando em nome dessas mulheres marítimas aí, e falar desse mundo tão, pouco falado, né, que é a Maria Mercante, entendeu? Então é importante aí, e que venham muitas mulheres aí para esse universo aqui da Maria Mercante. Fico muito feliz mesmo. Obrigada, Sabrina. Maravilhoso, é muito bom ver uma jovem mulher iniciando nessa carreira, ver uma esposa nessa carreira, ver uma mãe nessa carreira e ver uma mulher firme, uma mulher representante, de fato, do que é
a qualificação, a importância de ter agentes qualificados, profissionais capacitados, e na figura de uma mulher, inclusive incentivando outras de nós a prestar esse concurso, a fazer parte. Profissionais qualificados, capacitados, são sempre muito bem-vindos também na Marinha Mercante, por isso incentivamos todos vocês que quiserem a fazer ou prestar o concurso. Delene, quem quiser, então já tem seus contatos, inclusive para trazer você como palestrante nos seus eventos, levar você para ser voz ativa e fazer a sua voz ser ouvida e a voz de tantas outras que são caladas e são silenciadas, mas que você, com certeza, faz jus a ser voz ativa também de todas nós mulheres em muitos desses momentos onde não há, às vezes, essa presença. E você está lá. Muito obrigada. Beijo, obrigada. E até mais. Tchau, tchau.